Olá, alunos do segundo ano. Vamos aí para mais uma aula de filosofia, a nossa segunda aula desse terceiro bimestre. Então, o tema da nossa aula de hoje é racismo e humilhação. O conteúdo, filosofia, política e ética, humilhação, velhice e racismo, que você encontra aí no caderno do aluno, na página 75 a 78, e também na aula do Centro de Mídias que eu disponibilizo para você o link. A habilidade, construir argumentação crítica sobre as práticas sociais de discriminação e preconceitos. Então a ideia é que nós possamos construir, ou seja, nós temos que ter a nossa argumentação crítica, nós temos que primeiro perceber, né, o que é racismo e humilhação, como isso acontece, para que depois nós possamos ter uma argumentação, ou seja, argumentos sólidos para defender a nossa crítica a essas práticas que fazem a discriminação e o preconceito. Então vamos lá para a nossa aula. Página 75 do caderno do aluno, como o racismo pode se manifestar na nossa sociedade. Então, atualmente nós estamos tendo aí um movimento muito grande de resgate da filosofia africana, né? Alguns filósofos africanos estão colocando aí para o mundo um certo ensinamento, um certo saber que vem sendo muito apreciado nesse momento. Então, você certamente já ouviu falar em filosofia grega e em filosofia alemã e francesa, mas já ouviu falar em filosofia indígena, indiana, árabe, africana ou outra que não seja europeia? Você conhece o nome de algum filósofo africano ou afrodiaspórico? Diferentes povos apresentam diferentes experiências e formas de produzir cultura, assim como capacidade de refletir a sua realidade e, portanto, de interpretar o mundo e produzir filosofia. Negar essa capacidade é uma forma de negar a humanidade. O racismo nega a grupos e povos, pelas suas origens e características físicas, experiências históricas, a produção de cultura e inclusive seu papel enquanto produtores de ciência e filosofia, diminuindo assim a sua humanidade. Então o racismo ele vem sempre colocando, né, essa pá de cal, ou seja, vem sempre tentando destruir tudo aquilo que não é condizente com uma certa parcela da sociedade que se entende superior, né, a outras raças, a outros contextos históricos. Então, você vai fazer aí para mim a pesquisa de um filósofo de algum país africano, né, um filósofo africano, né, e vai relatar para mim quais são aí os pensamentos, a essência do pensamento desse filósofo africano, ou vai fazer uma pesquisa sobre o pensamento crítico da filosofia africana em geral. Então faça isso, você tem aí o link, é só você clicar no link e, né, acessar isso ou fazer uma pesquisa aí, né, na biblioteca ou no livro didático. Né, isso aí, esse assunto da filosofia africana está muito bem comentado nesse momento. É bem fácil de se encontrar informações sobre filósofos africanos e o pensamento desses filósofos de uma maneira geral. Então, continuando, o que é feminismo? As mulheres feministas querem ser melhores que os homens? As mulheres feministas são feias? As mulheres feministas não gostam de homens? Então, essas três frases em destaque são exemplos de manifestação de preconceito que fortalecem a interpretação equivocada do feminismo. A confusão só aumenta quando as distorções que fortalecem o preconceito são produzidas, né? Então, feminismo é uma coisa, né? O que é o feminismo? Então, nós já falamos, né, diversas vezes sobre isso na atualidade, está bem comentado, também é um tema bem comentado, a questão do feminismo. Então, entender o seu significado é essencial para promover a igualdade e o respeito às diferenças, buscando a harmonia e o equilíbrio nas relações humanas. Então, para que você possa entender esse feminismo realmente na sua raiz, né, o que é realmente feminismo, qual é a essência do pensamento feminista, não são essas manifestações, né, em público, em mídia, fotos, né, lives e memes, etc. Né, o feminismo é algo muito mais sério,
muito mais, né, difícil de se entender e que precisa, que carece de um certo estudo. Então, realize uma breve pesquisa sobre a vida das seguintes mulheres. Então, Maria Quitéria de Jesus, Berta Luiz, Nízia Floresta, Simone de Beauvoir, Lélia Gonzalez e Olympe de Gouget. Essas 6 mulheres aí são as 6 mulheres que, num dado momento histórico, né, representou aí um avanço do movimento feminista, das condições da mulher na sociedade. São mulheres que romperam com paradigmas, que criaram uma nova situação para a mulher, né? Então, se você pesquisar um pouco, você vai ver qual era a situação da mulher há 50 anos atrás. É assustadora, né? Que dirá 100, 200 anos. Há 50 anos atrás, né, a situação da mulher era bem diferente da situação que nós temos hoje na sociedade. Vamos entender isso não como ser, como ente masculino, feminino, mas sim como um cidadão, como alguém que deve participar da sociedade. Quais eram os direitos que as mulheres tinham, o que as mulheres poderiam fazer ou o que não deveriam fazer na concepção das pessoas, né, de 50, 60 anos atrás. Então, veja bem, tendo como referência a seguinte questão. Então, eu quero que você faça a pesquisa dessas 6 mulheres, tendo como referência essa questão. Quais realizações levaram essas mulheres a serem consideradas símbolo do feminismo? Então, justamente o que eu vinha conversando com você. O que é que faz com que essas mulheres façam essa ruptura, provoquem essa mudança significativa e essa mudança faz com que elas se tornem símbolos da luta do feminismo. Então, é isso que eu quero de você aí nesse momento, né? Então, os textos abaixo foram escritos em épocas históricas diferentes. Leia-os e responda ao que se pede. Então, vamos lá. Olympe de Gouget, né, 1791. O objetivo de toda associação política é a preservação dos direitos naturais imprescindíveis da mulher e do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e, especialmente, a resistência à opressão. Então, veja bem, em 1791, né, já há bem mais tempo atrás, a Olympe de Gouget diz que a associação política deveria preservar os direitos naturais, como eu disse agora há pouco, do homem e da mulher na sociedade. Então, são a liberdade, a propriedade, a segurança e, especialmente, a resistência à opressão. Agora, já em 2006, né, 14 anos atrás, foi aprovada a Lei Maria da Penha. Então, toda mulher, independentemente da classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, goza de direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhes asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Então, veja bem, eu disse para você pesquisar 50 anos atrás. Nós estamos aí com 14 anos e foi aprovada uma lei. Então, veja bem, você acha que 14 anos atrás precisaria ser aprovada essa lei com essa redação? Nós somos seres humanos, uns iguais aos outros, né? E a mesma morte aí é o nosso fim, como diz a canção, né? Agora, por que nós precisaríamos de uma aprovação de uma lei para garantir um direito que é natural da mulher? Olha o absurdo. Em 1791, a Olympe de Gouget falava sobre isso. E nós vamos aprovar em 2006 uma lei que vai garantir esses direitos naturais da mulher. Então, observe como é a nossa sociedade, como é o nosso Estado, como nós convivemos. Então, a partir disso, eu te pergunto: o que há em comum nesses textos? Então, procure perceber, veja os textos, né, com a melhor dimensão. Você tem aí o link aqui abaixo, né, para você observar aí toda a declaração da mulher cidadã, toda a Lei Maria da Penha. Os textos são muito mais extensos do que isso aí, é claro, e se você quiser se inteirar, conhecer realmente a sociedade que você vive, procure ler esses textos na íntegra, que o link está aí abaixo, né? Para que você possa fazer isso.
Então veja bem, nos 3 quadros que seguem há questões para orientar atividades como proposta de uma aula invertida. Então, será que as mulheres ocupam os mesmos espaços que os homens? Existe um padrão comportamental esperado? Qual o papel que se espera dos homens e mulheres na sociedade contemporânea? Então procure refletir sobre isso, sobre essas 3 realidades aí, né? Procure pensar um pouco e refletir sobre essas 3 perguntas que estão colocadas aí. Então aqui está o link para você pesquisar melhor os textos, né? A Declaração do Direito da Mulher Cidadã e também a Lei Maria da Penha na íntegra. É bom que você leia isso, né? Porque às vezes a gente fala muita bobeira, né? Sem ter conhecimento de causa. Então é preciso ler, é preciso dar aí base para a nossa argumentação. Então as diferenças existem, claro, né? Etnia, classe, o gênero, a idade, a deficiência, né? E outras diferenças que nós vamos criando aí no dia a dia da vida. Existem muitas diferenças. Então, vamos falar sobre diferenças, né? Então, vamos aí então conseguir entender um pouco da questão das diferenças. Então eu quero que você dê uma pesquisada sobre o que é racismo, o que é aporofobia, o que é xenofobia, o que é misoginia e o que é ageísmo. Então pesquise isso para você entender um pouco das diferenças que nós criamos, né? O que cada uma dessas diferenças caracteriza no semelhante. E eu quero que você me responda aí o que é a aporofobia, né? Então eu quero que você faça essa pesquisa, porque eu vou pedir para você, né, que você me responda e me coloque aí o que é a aporofobia. Então na aula de hoje, né, nós temos aí como proposta para você essa questão do racismo, né, para você fazer a pesquisa. Depois nós temos aí uma outra pesquisa sobre aquelas mulheres e o que fez com que elas, né, fossem consideradas símbolos do feminismo. Depois eu vou pedir a você que leia os textos, né, lá da Olímpio de Guggenheim e da Lei Maria da Penha e me responda o que há em comum nesses textos. Então, se você fizer uma pesquisa melhor, se você ler realmente os textos, você vai entender bem mais o que há em comum nesses textos e o que caracteriza isso como uma coisa deplorável, né? A ideia de nós termos que em 2006 aprovar uma lei que dá o direito sagrado da mulher de ser mulher e de existir, né, enquanto pessoa na sociedade com seus direitos preservados. E por último, né, eu vou pedir a você para que me coloque aí dessa parte da apostila o que caracteriza a prática da aporofobia. Depois, eu coloco aqui para você um texto sobre humilhação. Então, o que é a humilhação e a ideia de John Rawls da humilhação. Então, John Rawls ele traz para nós essa ideia aqui de que as instituições, né, produzem uma humilhação do cidadão e também uma humilhação socioeconômica, né? Então, uma concepção adequada de justiça leva em consideração a humilhação que dá as bases sociais do autorrespeito, garantia de condições para que os indivíduos adquiram um senso de si como pessoa com valor moral e desenvolvam capacidades morais para percorrer seu plano de vida autonomamente. Então, o indivíduo deveria ter, né, o exercício do autorrespeito para ser realmente um indivíduo autônomo. Só que aí vem a humilhação e tira isso do indivíduo. Então a humilhação pode ocorrer de 2 formas. Em instituições chamadas básicas, responsáveis pela distribuição de direitos e liberdades, legislação, constituição, trata-se da humilhação do cidadão, quando sua cidadania e suas liberdades fundamentais se veem diminuídas. Ou seja, nós temos direito no papel, mas não temos direito de prática. Né? Então, na prática, as coisas são um pouco mais complicadas, são um pouco mais difíceis, né? Haja visto aí essa questão do auxílio, né? Muitas pessoas têm direito ao auxílio e não conseguem o auxílio porque não têm uma ajuda das próprias instituições que deveriam ajudar o cidadão que necessita do auxílio. No entanto, se paga o auxílio para quem não necessita e o cidadão que verdadeiramente necessita, às vezes está passando fome. Então, essa é uma humilhação produzida
pela própria, né, pelo próprio sistema em condição, né, contrária à necessidade do cidadão. Instituições relacionadas à divisão socioeconômica, distribuição, transferência de recursos, trata-se da humilhação socioeconômica, quando status supostamente inferiores ou desfavorecidos são publicamente lembrados de forma obrigatória e frequente. Então, consequentemente, aquela humilhação do cidadão por não ter o seu direito garantido gera essa humilhação socioeconômica, ou seja, se diz, isso aí é um pobre, isso é um miserável, esse aí não tem condição econômica, não tem condição socioeconômica, e isso rotula o indivíduo como alguém que não tem uma condição socioeconômica, e isso gera um sistema, né, perverso de humilhação que faz com que o indivíduo acabe, então, se tornando impotente diante de certas situações, né? Nós acabamos abrindo mão de direitos por sermos humilhados diante da busca, da conquista desses mesmos direitos que nos são assegurados pelas leis. Então é preciso que a gente comece a prestar atenção nesse tipo de humilhação. Então explica a diferença entre humilhação do cidadão e humilhação socioeconômica. Então, essas são as propostas aí para a aula de hoje que você deve responder no formulário. Bons estudos, boa reflexão para você e até a próxima aula.